7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso Mentes com Bíblia, levantando um altar ao nosso Deus, declarando que só Ele é soberano e poderoso nos céus e na terra, e que hoje, o dia mais importante das nossas vidas, está nas mãos dEle, do nosso Senhor, do nosso Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso Salvador, aquele que nos prometeu uma aliança eterna com Ele, onde não haverá choro, não haverão dores, mas haverá a luz eterna, a alegria eterna, o amor eterno, a presença eterna do único que é soberano e poderoso, o único Deus. Eu ainda pensei, que qualidades eu poderia dar a mais a este Deus, majestoso, maravilhoso, bondoso, o único. E ontem nós falamos sobre os Salmos 23, um salmo tão conhecido, mas nós sempre temos algo a aprender na palavra do Senhor. Eu vejo isso por mim, todos os dias eu aprendo algo novo na palavra dele. E ontem, esses salmos, refletir, meditar sobre os Salmos 23, ontem foi um bálsamo. E eu acredito que a palavra que está lá, está gravado aqui no YouTube, essa palavra é uma palavra que vai nos fortalecer ainda mais. Agora, início de semana, uma segunda-feira, aqui em Portugal, em todo o mundo, né? Que nós possamos nos regozijar e nos fortalecer em Cristo. E nós voltamos hoje, então, para o nosso estudo de Lucas. Nós finalizamos ali capítulo 11 de Lucas, nós fomos até o versículo 13, onde nós falamos sobre a oração, quando Jesus nos apresenta ali a oração do Pai Nosso. Luiz, bom dia! Quando Jesus nos apresenta ali a oração do Pai Nosso, nos fala sobre a oração, nos fala sobre intercessão. Um pouquinho antes nós vamos entender sobre discipulado ali através de Marta e Maria. Então aqui nós finalizamos falando sobre a oração, sobre o bater na porta e entender que quando nós batemos a porta do nosso Cristo, nós estamos depositando ali no altar dele as nossas aflições, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas confusões, né? As nossas mazelas, e ele é o Deus que vem e nos acode, nos resgata, muitas vezes nos exorta, porque nós também precisamos ser exortados, mas ele é um Deus que vem e vai alinhando as arestas do nosso ser, as arestas do nosso caráter, para que nós possamos andar cada vez mais na presença dele. E hoje nós vamos ali a partir do versículo 14, onde os fariseus vão confrontar Jesus sobre de onde que vem o poder dele. E aí chegam a chamar Jesus de aquele filho do Belzebu, né? Como se o poder de Jesus viesse de Satanás. Então aqui nós vamos ler um pouquinho, vamos entender esse contexto. E infelizmente isso é algo incrível, como os olhos são fechados quando nós estamos mergulhados em pecados, quando nós estamos mergulhados em visões, em fortalezas espirituais que vão se colocando na nossa mente e vão bloqueando o nosso olhar para a verdade. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus era o Filho de Deus, o Rei precioso que estava ali no meio deles, e eles não conseguiam enxergar. E nós, tantas vezes que andamos, e como eu, antes da minha conversão, me converti verdadeiramente aos 37 anos, mas antes disso eu achava que eu tinha Deus, mas estava ali presas em fortalezas espirituais aqui dentro da minha mente, visões erradas que estavam fora desse contexto aqui bíblico, e eu achava que eu tinha Deus. E tantas pessoas ainda estão dentro dessas visões, assim como esses religiosos da lei aqui permaneceram até o fim, até levar Jesus à morte de cruz por causa dessas visões fechadas, o entendimento fechado. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, quer hoje nos libertar de toda e qualquer fortaleza espiritual que tenha se instalado na nossa mente, que esteja ali enraizada em nós e que nos faça
perder a visão daquilo que é divino, daquilo que é santo, daquilo que é correto. Oh, bom dia! Então vamos lá, vamos começar a ler, a gente tem bastante informações aqui. Capítulo 11, versículo 14. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Imagina, ele estava curando, libertando, transformando vidas, e eles ainda queriam sinais do céu. 17. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, agora falando dos religiosos, né? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém mais forte o ataque e vença. Tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Enquanto eu estava lendo essa palavra, ontem, casualmente, eu estava vendo um vídeo no YouTube, que até vou dar, como Roma destruiu Jerusalém 70 anos depois de Cristo, né? Que tudo aquilo que Jesus profetizou ali, que não sobraria pedra sobre pedra do templo, 70 anos depois verdadeiramente aconteceu. E eu estava olhando esse vídeo e ali os detalhes de como foi essa luta, porque Jerusalém ela tinha 3 muros, né? Davi, quando escolheu Jerusalém através do Espírito, que tudo é o Senhor que vai conduzindo, como ali a sede de Judá, como a sede de Israel, né? Ali dentro daquele contexto, escolheu porque era um local fortalecido, onde os invasores teriam muita dificuldade em invadir a cidade, teriam dificuldades em tomar a cidade. Então, 70 anos depois de Cristo, um pouco antes, ali uns 3, 4 anos antes, já começam a circular ali os boatos sobre o domínio romano, porque Roma já dominava, só que os judeus ali se revoltaram, se rebelaram contra Roma. Então, ali uns 3 anos antes de fechar 70 anos antes de Cristo, depois de Cristo, quando aconteceu realmente a destruição total ali do templo, onde Roma veio e tomou posse verdadeiramente ali de Jerusalém, da cidade, do povo, os judeus começaram a sair da cidade, começaram a sair e foram lá para os montes da Jordânia, começaram a sair daquele contexto. Então, o próprio Deus já havia ali direcionado, e eles, através dos cumprimentos das profecias, dos cumprimentos daquilo que Jesus já havia falado para eles enquanto estavam ali, enquanto os profetas ainda estavam falando, enquanto os discípulos estavam propagando ali as verdades de Jesus, as boas novas. Então, o povo cristão saiu de dentro daquele contexto. Então, 70 anos depois de Cristo, vem ali o filho de Vesperino. Como é que é o nome dele, gente? Peraí, deixa eu dar o nome certinho só para... Tito Flávio, tá? Que era filho do... Agora eu não sei. É um nome complicado ali, mas não importa. Titus Flávio, que era filho desse imperador de Roma, veio, então, e faz um cerco em Jerusalém para atacá-los, e eles todos, e o povo fechado ali dentro da cidade, e eles então começaram em 3 grupos, tinham 3 grupos, facções dentro de Jerusalém, e essas facções, ao invés de se unirem, né, essas 3 visões, ao invés de se unirem e então lutarem juntas,
cada uma delas tinha os seus mantimentos ali para se manter diante do cerco. O cerco, o que é o cerco? A cidade está fechada, ninguém sai, ninguém entra. Porque se abrirem os portões, aqueles que querem invadir, que eram Roma ali, o Tito Flávio, vai invadir, vai tomar conta. Então eles estavam fechados ali dentro e eles tinham os seus mantimentos, já haviam ali se preparado para aquilo, só que essas facções elas começam a lutar entre si. Então esse historiador nos conta ali através desse vídeo que então, uma facção vai lá e começa a destruir o alimento da outra facção. Daí, essa outra facção aqui, para se safar, né, para fazer a mesma coisa, vai lá e destrói a alimentação da outra facção. Então, esse vídeo nos conta que eles tinham mantimentos para ficar ali muitos anos, se manterem muitos anos, mas como eles começaram a lutar entre eles, dentro de Jerusalém, eles foram destruídos. E houve um caos tão grande que começaram a ter ações de canibalismo ali dentro, porque não tinha alimentos, então a fome tomou conta. E então, diante desse percalço, ali Jerusalém é invadida. Então, quando Tito Flávio invade, consegue invadir Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e destrói o templo. E essa destruição do templo é aquilo que Jesus falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. E ali então termina a velha aliança, que é aquela aliança dos sacrifícios, e então recomeça não, se firma verdadeiramente a aliança, as palavras que Jesus nos deu, que agora é uma nova aliança, o sacrifício vivo sou eu. É o único sacrifício que foi feito ali através da cruz, através do sangue precioso de Jesus. Então agora, dentro dessa nova aliança, Jesus está morando no nosso interior. Nós não precisamos fazer sacrifícios. Nós somos o sacrifício vivo. A nossa caminhada é um sacrifício vivo, porque todos os dias as misericórdias do Senhor foram renovadas e a nossa vida, né, já foi perdoada, já foi libertada através de Jesus. O sacrifício vivo que eu digo é o esforço de estar em honra e glória todos os dias a este Deus. Então, só para a gente entender um pouquinho mais sobre esse contexto, o que é estar dividido. E se nós trouxermos para o nosso contexto de hoje, Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir quem? A nossa família. Então, muitas vezes é uma mãe contra uma filha, é um marido contra uma esposa, é um vizinho contra o outro vizinho. Então, é essa luta, é esse discernimento que nós vamos ter que ter na nossa caminhada diária. Então, o discernimento do que está acontecendo à nossa volta vai nos dar ferramentas para, então, colocarmos em prática aquilo que nós estudamos ali nos últimos versículos de Lucas ali 11, sobre a oração. Então, esse discernimento, essa abertura dos nossos olhos, essa quebra de fortalezas espirituais que nós vamos mantendo, de visões, de egos muitas vezes, não, a última palavra é minha, eu vou vencer essa luta, essa disputa aqui com a minha filha, com o meu filho, com o meu esposo. E os princípios do Senhor, eles vão nos mostrando ao contrário. Unam-se. Estejam juntos, estejam unidos em oração, estejam unidos no mesmo propósito, estejam unidos no mesmo olhar, estejam unidos dentro dos princípios. Busquem amor aquele filho rebelde, busquem amor aquele marido difícil, aquela esposa difícil. Busquem oração, mudar situações. E voltando aqui para o contexto, então, 24. E aí Jesus nos dá mais uma instrução aqui, mais uma sabedoria, mais um entendimento sobre o que acontece conosco nas nossas vidas, né? E ele vai falar aqui o seguinte, ó. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele
e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Muitas pessoas que estão dentro do contexto religioso, elas não querem falar sobre essa questão espiritual, mas nós vivemos uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual contra as nossas almas, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra o nosso caminho, contra a nossa fé, e nós precisamos ter esse discernimento. Então aqui Jesus está nos falando que tantas pessoas às vezes vão a Cristo, se entregam a Cristo, estão ali seguindo seus caminhos, saem de vícios terríveis, muitas vezes, saem de comportamentos terríveis, se limpam, né? Se alinham aqui dentro da palavra do Senhor. Mas, assim como o Senhor nos fala, assim como Deus falou lá para Caim, né? Olha, o pecado está à porta. O pecado está batendo a porta, mas cabe a você lutar contra ele. Então, aqui o Senhor ele nos fala o seguinte: quando nós vamos a Cristo e se nós continuarmos ainda nos sujando com os pecados que nos influenciam, que nos tiram da presença dele, nós estamos dando espaço para que outros, né, espíritos malignos venham e então façam com que a situação que nós vivíamos antes de nos limparmos em Cristo possa ser pior, possa piorar a nossa situação. 27. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: "Feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou." Jesus, porém, respondeu: "Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam." Eu amo esse versículo. Muito mais felizes são aqueles que amam a palavra de Deus e a praticam. Agora, voltando um pouquinho ao contexto anterior, eu creio que nós fomos pré-determinados antes da fundação do mundo. Eu, você, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas a decisão de estarmos nos limpando, de estarmos lutando contra pecados, é nossa e ela é diária. Então, se nós não estamos em Cristo, se nós não estamos nos esforçando para cumprir os princípios dele, os prejudicados somos nós. Lá no final, no último suspiro, quando nós estivermos ali na qualquer situação difícil, onde nós estamos vendo, não, eu vou perder minha vida, ou alguma coisa vai acontecer comigo, nós vamos clamar a Cristo. Mas por que passar uma vida toda em sofrimento, sem a presença do nosso Deus, se nós podemos estar com Ele todos os dias? Se as nossas lutas podem estar com alguém que esteja ali ao nosso lado todos os dias? Se nós podemos estar com alguém que nos protege todos os dias, independente das aflições que nós estamos passando? Lá em Mateus 22:14 vai nos falar: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então eu quero ser aquela que é escolhida do Senhor. Eu quero ser aquela que vai até o final lutando contra os meus pecados. Como eu já falei aqui, que eu escrevia a primeira letra de pecados aqui na minha mão. Um exemplo, murmuração, né? Nem precisa ser grandes pecados, né? Mas não existe pecadinho ou pecadão. Pecado. Né? Se nós caímos em alguma tentação, em algum pecado, da maledicência, da fofoca, nós estamos pecando. Nós não podemos ser ingênuos nesse quesito. Eu só falei um pouquinho ali, fui pedir uma oração da irmã aqui, falei um pouquinho, só expliquei a situação da outra irmã que havia dado uma confidência ali para ela. Só falei um pouquinho sobre isso. Não, nós precisamos ter cuidado com as nossas ações, com a nossa boca, com os nossos pensamentos, com o nosso andar. Assim como o ladrão lá na cruz, né? O ladrão lá na cruz, estava ali uns 3 ladrões, um ainda conseguiu, queria ali colocar Jesus para baixo, menosprezar Jesus, e o outro que estava ali pendurado na cruz ainda deu uma xingadinha ali no outro. Não fale assim, este é um homem santo. Daí ele ainda pede: Jesus, quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso.
Então, por que nós precisamos passar uma vida, toda uma caminhada sem o nosso Deus, sem a nossa proteção, se nós podemos estar com Ele, nos resignar com Ele, andar com Ele? A palavra de Deus nos fala que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas melhor esse caminho estreito do que andar no caminho largo do mundo. A palavra de Deus também nos fala que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora dela. Esse Deus é maravilhoso. E hoje é o dia que nós escolhemos Ele. Hoje é o dia que nós escolhemos estar com Ele. Hoje é o dia que nós entregamos as nossas mazelas aos pés dEle, independente do que Ele queira fazer conosco, Ele continua sendo nosso Deus. Ele continua sendo aquele que nos fortalece, aquele que nos protege, aquele que tem uma aliança conosco. E eu vou finalizar dentro dessa palavra, dentro dessa meditação. Como está a nossa vida hoje? Nós estamos verdadeiramente nos esforçando para chegar lá no final do caminho e o Senhor nos encontrar ali na porta? Venha, entre, meu servo amado, venha, entre para o teu descanso. Ande comigo. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tu és bondoso. Nós não merecemos, Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, mas todos os dias o Senhor vem e limpa as nossas vestes. Todos os dias o Senhor vem e nos ajuda. E quando nós estamos, ó Deus, conscientes do nosso pecado, nos arrependemos, ó Senhor, e nos entregamos aos teus pés, em arrependimento, Senhor, em quebrantamento. Tu estás conosco, Senhor, e Tu nos ajuda e nos fortalece a ultrapassarmos os nossos vícios, os nossos pecados. E o Senhor nos ajuda, Senhor, a avançarmos olhando para os Teus olhos, não olhando para a tempestade, não olhando para os percalços, as pedras no caminho, mas para os Teus olhos. Senhor, se conosco nesse dia, que todas as fortalezas espirituais que vêm e tentam se alojar em nossas mentes sejam quebradas nesse dia, Senhor. E nós possamos então ser renovados na nossa mente, no nosso coração, no nosso olhar, que a lente dos nossos óculos possam ser lentes limpas, Senhor, que nós possamos ter o discernimento, a clareza, Senhor, da Tua verdade, sem mácula, Senhor, mas limpos, andando na Tua presença. Senhor, que o nosso coração possa se encher de fé hoje, de alegria, alegria que vem de Ti, a fé que vem de Ti, Senhor, a paz que vem de Ti, Senhor. E que nós possamos finalizar esse dia certos de que andamos mais um pouquinho na Tua presença. Nós recebemos a porção de hoje, Senhor, o alimento espiritual de hoje, a esse alimento que vem com todas as vitaminas necessárias para que nós possamos ultrapassar esse dia como vencedores na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Fiquem com Deus.